Bom, um feliz sábado, igreja. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês e de todos os seus. Amém? Vamos abrir a Bíblia no Salmo, capítulo 33. Salmo 33, versículo 12. Salmos, capítulo 33, e o verso 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Bem-aventurado, nós sabemos que é aquele que é muito feliz. E aí as duas palavras hoje que eu gostaria de destacar primeiro fala sobre nação e depois fala sobre povo. A palavra nação, quando a gente olha, se você olhar para a história da Bíblia, existia um povo que era escravo, que nem tinha uma terra própria. Eles eram os hebreus. Mas eles moravam no Egito. Eles não tinham a casa deles. O Senhor tira eles e leva eles para um lugar chamado Israel. Ali eles se tornam uma nação. Quando o salmista fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ele está olhando e dizendo assim, olha como é bom nós termos o nosso próprio país, governado por Deus, e termos paz, uma terra que emana leite e mel, prosperidade e bênção sem fim. Isso é o que Deus deu para Israel. Uma coisa maravilhosa. Até hoje o país é bonito. Tudo que Deus coloca à mão dele é tremendo. A natureza nossa hoje está totalmente deteriorada. Mas a gente passa em vários lugares, a gente vê cenários da natureza, a gente assiste vídeos da natureza e a gente vê coisas maravilhosas. Por quê? Porque tudo onde Deus põe a sua mão é lindo, é perfeito, é maravilhoso. E Ele sabe o que vai nos agradar. Por isso que quando você passa um final de semana, ou um momento no campo, e você fala assim, olha como é bom olhar para esse verde, a combinação do verde com a terra, tudo que Deus faz, as cores, tudo que Ele faz, é maravilhoso. Então você imagina uma pessoa escrevendo um salmo dizendo, feliz é a nação, olha onde a gente estava lá na escravidão, e nós temos um país onde o próprio Deus, nós sabemos que Deus se manifesta no tabernáculo, e nós olhamos essa nação, e o tanto que nós temos prosperado e sido abençoados, porque Deus tem colocado a mão. Essa é a ideia do que o salmista coloca. E agora você imagina, hoje, esse era o Israel, por exemplo, do tempo de Salomão. Como que era Israel naquele tempo? Era uma fartura sem fim, era uma coisa maravilhosa. As nações se chegavam e se rendiam ao conhecimento de Salomão. Todo mundo queria ir para Israel, todo mundo olhava e falava, nós queremos reproduzir o que é Israel aqui, nos nossos casos, nas nossas casas, nas nossas nações, os outros povos. E esse era o principal objetivo de Deus ter feito Israel como nação. Deus queria que aquele modelinho fosse reproduzido no mundo todo. Isso era o plano de Deus. Esse era o propósito. Mas hoje o que acontece com Israel? No país, por exemplo, hoje, uma cidade é de Israel e a outra é dos palestinos. Uma cidade é de, por exemplo, você está em Jerusalém, um pedaço de Jerusalém é dos judeus, a outra metade é dos muçulmanos, outra metade não, um pedaço é dos muçulmanos, aí você vai para Nazaré, cidade muçulmana. É diferente, lá dentro tem guarda, vigiando o tempo inteiro. Por quê? Porque não há paz. É o tempo inteiro esperando quando vai eclodir, quando vai acontecer o próximo atentado, o próximo conflito, ou a próxima confusão. E tudo isso, por que eu estou dizendo isso? Porque agora, hoje, em Israel, não é Deus que governa tudo. Porque tem uns que adoram
um outro Deus, que eles consideram que é o mesmo, mas eles chamam de Alá, onde eles não reconhecem Jesus, porque em outros lugares adoram criaturas, adoram estátuas, adoram ídolos, e os povos se corromperam através das gerações. Mas o texto fala assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E hoje, no Brasil, se nós trouxermos para o Brasil, o que acontece com a nossa nação? A nossa nação teme ao Senhor. Hoje, o que está acontecendo nesses últimos 4 anos é que tem se voltado a buscar a Deus. Mas até então, eram idolatrias, carnavais e coisas desse tipo. Só que se você prestar atenção nesses últimos anos, até essas coisas perderam um pouco do seu sentido. Mas o que agora, acabando a pandemia, o povo quer fazer de novo? Carnaval fora de época, quer voltar para a confusão. As pessoas querem ir para o mal. O país ficou até mais calmo, apesar do medo da pandemia, por ter parado um pouco dessa agitação toda. Mas o que o povo quer? Correr para o mal. E aí a gente fala, mas hoje, como que eu posso olhar e falar assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor? Ah, o Brasil não é. Tudo bem, mas o versículo continua dizendo, o povo que ele escolheu para a sua herança. O que é isso? Bem-aventurado. Ele fala, a nação cujo Deus é o Senhor, nós temos um modelo, pelo menos no estudo, a gente sabe uma nação que deu certo. Ou hoje, qual seria o melhor exemplo de uma nação cujo Deus era o Senhor? Estados Unidos da América. A besta que emerge da terra começou como uma nação que tinha republicanismo e a liberdade e o protestantismo. Essa nação foi um modelo e todo mundo falava, quer ir para os Estados Unidos, quer ir. Por quê? Porque começou desse jeito, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Já a nossa vida, o Brasil começou como colonização ou exploração? Exploração. O Brasil foi um lugar que as pessoas acharam para explorar os seus recursos, e não para habitar. Mas aprove a Deus fazer com que cada um de nós nascesse no Brasil. Deus nos escolheu para morar aqui. Deus nos escolheu e apesar de no coração muitos falarem, melhor ir embora para esse lugar ou para aquilo, hoje, se você olha para o mundo, não tem para onde ir. Você vai para a Europa? A Europa já está faltando energia. Você vai para os Estados Unidos? Olha o governo americano. Você vai para os países árabes? Você vai para a Ásia? A Coreia do Norte matou outro dia, não sei quantos de uma igreja, matou a todos. Coreia do Norte. A China pode ter igreja? Só as que o Papa abençoou. Não pode ter igreja protestante. São perseguidos e presos e mortos. Os mártires continuam crescendo. Países árabes, você vai ver na África, onde é uma abominação em termos de idolatria, de abominação, as pessoas vão para lá para fazer o quê? Missões. Porque é um país comum, um continente, um conjunto de nações totalmente idólatras. E o Brasil está vivendo exatamente como Israel hoje. Tem pessoas aqui dentro que querem servir a Deus, mas tem um mal vizinho na porta. E o exemplo mais prático disso são as eleições. Tem candidatos hoje dizendo que vão fazer o mal. E a gente sabe que existe um alto risco fortíssimo disso acontecer. E a gente sabe que nem a opção de escolher verdadeiramente vai ocorrer porque ele está correndo manipulações. Mas como então a gente entende, se a gente sabe que o próximo governo pode ser terrível, como que a gente entende isso? Porque nós reconhecemos a segunda parte especialmente. Se Deus escolher um povo para a sua herança, esse povo é muito feliz. Nós reconhecemos que Deus sustenta cada um de nós e nos abençoa nos momentos de crise. Ou não foi assim na pandemia? Deus abençoou cada um de nós no tempo de crise? Mesmo que os governos levem para o mal, nós tememos o Senhor e aguardamos com esperança e amparo. Quem sabe o que significa amparo? Deus ampara, Ele vai suprir, Ele vai acolher, como uma galinha que protege os seus pintinhos, como a sombra do Onipotente, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós cremos que independente do que vai acontecer, independente do resultado das eleições, o que Deus espera de nós é que nós oremos
por nosso país. Quando eu digo nosso, é porque, igual Paulo era judeu, ele era hebreu, mas ele também era romano. Tanto que o final da vida dele, ele apela para Roma, porque ele usa a sua cidadania. Então Deus nos colocou no Brasil. Nós não podemos simplesmente desprezar. Deus nos colocou aqui à toa. Deus nos colocou aqui com propósito. Então não é só assim, nós somos cidadãos celestiais, mas nós também somos cidadãos brasileiros. E Deus tem um propósito, isso não é à toa. Não foi à toa que Paulo se tornou cidadão romano. Ele foi pregar para Roma. Então, se Deus nos colocou no Brasil, Ele quer que a gente pregue no Brasil. E aonde Ele vai nos levar se o governo for cada vez pior? Oremos pelo país, pelos governantes. Vocês devem orar pelas eleições, para que o Senhor faça a sua vontade. Não o que a gente quer, como a pastora falou, não lembro se foi aqui na frente ou numa reunião. Foi numa reunião de louvor, né? A gente não pode orar para falar, ai Deus, põe um governo bonzinho para a gente ficar em paz. Isso é zona de conforto. É claro que se o nosso governo estiver em paz, como nós lemos lá em Jeremias, né? Orem pelas cidades onde vocês estão, porque a cidade tiver paz, vocês estarão em paz. Mas nós devemos orar pelos governantes, por este povo, colocar as expectativas diante do altar, para que o Senhor nos transforme em um povo bem-aventurado em toda e qualquer circunstância. Paulo disse, eu sei viver em toda e qualquer circunstância, se com muito ou pouco, perseguido, açoitado ou em paz, eu sei viver. E ele fala esse texto naquele momento em que ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Essas ideias têm que estar todas ligadas. Nós devemos dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ah, Senhor, como seria bom se o Brasil fosse inteiro do Senhor. Mas se ele não é, e se a coisa vai piorar, nos fortalece para transmitirmos a tua paz num tempo de angústia ou aflição como nunca houve. Essa é a ideia desse versículo para hoje. O Senhor nos quer ter um conceito verdadeiro de que nós temos paz em todo momento, ou como que era, gozo inefável, um gozo, uma alegria que não se atinge, que não é afetado. O Senhor quer nos dar a paz e a segurança do Salmo 4:8, quando fala, em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Essa segurança é de que Deus está no controle, independente do governante. Por que eu comecei o culto com esse texto? Nós sabemos que quando Deus está no comando, as coisas são boas. Então deixa o Senhor governar a sua vida. Deixa o Senhor governar as suas ideias aqui neste culto. Deixa o Senhor governar o seu lar. E vocês se tornarão, nós nos tornaremos luz no meio das trevas. Porque aonde há a presença de Deus, há luz, paz e amor. Amém? Vamos nos ajoelhar, vamos começar esse culto.